Fala comigo, hoteleiro, aqui o Williams Lopes do Sócio Hoteleiro, e hoje, nesse vídeo, eu tenho o prazer de apresentar para você uma pessoa que é extraordinária, né, uma profissional gigante do setor, né, do meio hoteleiro. Eu estou falando aqui com a Graziela Souza. Muito boa noite, Graziela. É, é um prazer ter você aqui, te apresentar aqui para o nosso público, né, do Sócio Hoteleiro. E também é um prazer anunciar que a Graziella ela vem aqui numa parceria muito forte com o Sócio Hoteleiro para trazer mais benefícios aí para os nossos clientes, tá bom? Eu tenho certeza absoluta que você que é hoteleiro, você precisa muito dos serviços da Graziella. É indispensável, independente do tamanho da sua propriedade, tá? Então nós vamos saber agora um pouco mais a respeito do que a Graziella entrega, né, do que ela faz pela sua propriedade hoteleira e quem é a Graziella, e eu vou deixar que ela mesma se apresente. Por favor, Graziella. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada, William, por essa apresentação. Bom, eu venho aí, né, de mais de 19 anos na parte de controladoria financeira. Trabalhei para uma grande rede multinacional de hotelaria, onde ali eu adquiri bastante conhecimento, né, e na prática mesmo, desde colocar a mão na massa ali, toda a parte operacional financeira, até a parte estratégica. A minha formação toda é em controladoria e finanças, amo os números, e eu terei um imenso prazer em ajudar os hoteleiros na nossa comunidade a identificar aí onde é que estão os gargalos, onde é que está saindo o dinheiro, né? Porque a gente fica muito preocupado com a receita, mas às vezes o furo está lá na despesa. Exatamente, exatamente. Olha, a Graziella acabou de citar a comunidade, então eu já vou aproveitar esse gancho, né? Para você que está assistindo esse conteúdo aqui no YouTube, tem um link na descrição para você ir para nossa comunidade de WhatsApp, que é uma comunidade só de hoteleiros, e lá a gente debate vários assuntos, inclusive a partir de agora nós vamos ter conteúdos semanais aí em parceria com a Graziella. A gente vai ajudar muito aí os hotéis a identificar suas questões financeiras e a resolver de uma forma muito direta, muito sucinta, inclusive, para que você, hoteleiro, faça o seu dever de casa em termos financeiros sem complicações, né? Esse é um dos diferenciais da Graziella, porque ela consegue fazer você descomplicar, né? Ela ajuda você a descomplicar os seus processos financeiros, que a gente sabe que é uma das partes mais chatinhas assim de trabalhar. O hoteleiro não tem muito tempo de trabalhar isso, e uma profissional como a Graziella vai trazer para você essas facilidades, tá bom? E se você está na comunidade, assistindo esse vídeo pela comunidade, saiba que nós vamos trazer muito conteúdo legal aqui nessa parceria que a gente tem, tá bom? Então, Graziella, eu queria que você me falasse assim, o perfil do cliente, da maioria dos clientes do sócio hoteleiro, é aquele pequeno e médio hoteleiro, aquela pousada de 20 quartos, né? Aquele hotel de 30 quartos, 40 quartos, ou seja, propriedades pequenas e que às vezes, por não ter os profissionais ali dentro para fazer uma gestão financeira completa, né, acaba não conseguindo enxergar nem mesmo as receitas, né, não consegue filtrar bem as receitas, não consegue entender a sua relação de receita e despesa, acaba não conseguindo entender para onde está indo, né, o seu maior custo, enfim. Para esse pequeno hoteleiro, né, vamos pensar na pessoa que tem assim conhecimento zero em questões financeiras, quais seriam os primeiros passos, por onde se começaria o trabalho para que ele tenha de fato um controle eficiente e consiga fazer uma melhor gestão do seu hotel? Excelente pergunta, William. Geralmente, o que eu costumo trabalhar com meus clientes? Uma ferramenta que é primordial, que ela atende qualquer tipo de negócio, pequeno ou grande, pousada, hotel, fluxo de caixa. Com o fluxo de caixa, a gente consegue mapear desde o zero, tá? Vamos ali pegar conta de luz, conta de água, energia elétrica, custo com pessoal. A gente começa a mapear isso com uma ferramenta simples, que não exige tanto investimento, e através dela, a gente pode depois fazer um DRE, né, que é olhar ali as receitas e despesas, e eu consigo falar para o empresário, para o hoteleiro, quanto que ele já faturou naquele mês, se foi receita, se foi despesa, e qual que foi o maior ali indicador, né? Então, assim, eu tenho casos que depende muito do seu perfil.
Então, se você tem um colaborador ali que não tem essa experiência, eu treino ele, eu coloco a ferramenta para você, e nós vamos identificar através dessa ferramenta simples, no sentido de controle. E daí a gente vai explorar depois para precificação, para outros pontos que são primordiais também. Mas com o fluxo de caixa, a gente já consegue começar esse mapeamento. Bacana, que legal. Olha, Graziela, assim, eu escuto muito o termo fluxo de caixa. Quando eu vou falar de fluxo de caixa, inclusive, para hoteleiros, eu vejo que assim é algo que eles ouvem também falar muito, mas na prática eles não sabem as ações de um fluxo de caixa. Qual que é a importância de fato e como que se constrói de fato um fluxo de caixa? Bom, na minha experiência aí, né, e vivência, o fluxo de caixa mais eficiente é aquele que ele é o espelho do banco, mas ele também é uma visão de futuro, principalmente uma visão de futuro. Então, como é que funciona? Eu vou fazer ali numa planilha do Excel, vou colocar minhas receitas, minhas entradas, lembrando que ele é puramente financeiro, né? Então, eu vou colocar ali, eu posso ter um projetado usando contábil, mas o ideal é você usar ele aí, essa ferramenta mais para o financeiro, que é algo que te traz mais clareza ali e controle. Então, eu vou colocar ali minhas receitas, né? Cartão de crédito, faturamento, Pix, dinheiro. Grazi, como é que eu faço isso? É minha primeira vez. Busca histórico. Vamos lá, olhar lá no banco quanto é que você recebeu de cartão, de duplicata, e a gente vai buscar fazer uma métrica e colocar essa média ali. Ok. Entradas, agora vamos cuidar das saídas. Como é que eu faço isso, Grazi? Estamos em julho, vou lá no banco, tiro tudo que eu paguei e vou relatando. Água, luz, telefone, internet, despesas com fixas, né? Que são as despesas administrativas. Quero saber o mais importante para quem tem restaurante, meu custo de mercadoria. Não preciso lá contar um por um. Faça um grupo só de custo de mercadoria e todos os produtos que eu estou comprando para o meu restaurante, eu vou lançando ali. Embaixo, os impostos e folha de pagamento. Eu posso fazer algo simples. O importante é eu ter os grupos das contas, os grupos, né? Para eu saber onde é que meu dinheiro está indo e ter esse acompanhamento. Uma vez feito isso, eu vou, toda vez que eu for pagando, eu vou alimentando. A gente costuma ter um projetado, né? Onde eu coloco ali, eu sei que o meu aluguel é R$ 10.000, posso projetar ele todos os meses. Sei que em março eu tenho um reajuste do GPM. Eu vou lá e considero esse reajuste. Se isso aconteceu ou não, eu já tenho ele projetado. E se teve uma variação, eu já tenho o controle dele. Então, o fluxo serve para isso, para você controlar o que você pagou e o que você vai pagar. Bacana. Basicamente isso, tá? Um espelho do banco. Certo. Eu observo, principalmente nas regiões litorâneas, as cidades turísticas, né, onde no verão você tem um volume de hóspedes maior, e aí em meses de frio você tem a sazonalidade, né, você tem poucos hóspedes, e eu percebo muito uma dificuldade do hoteleiro de conseguir fazer um controle financeiro, conseguir projetar o seu financeiro, fazer uma boa distribuição financeira, para passar a baixa temporada com saúde financeira. Né? A gente vê um certo desespero até do hoteleiro quando chega maio, junho, super frio, e aí falta um investimento para marketing, por exemplo, que é um investimento que nunca deveria faltar, talvez porque o financeiro foi investiu-se no lugar errado, na hora errada, e aquilo que traria de fato uma maior receita para o hoteleiro está, né, não está sendo investido naquilo. Existe no seu método, né, na forma como você trabalha, existe isso, né? Você vai ajudar o hoteleiro a identificar onde é que ele precisa colocar o dinheiro, aonde ele pode fazer um remanejamento, por exemplo, peraí, vamos fazer um investimento X na alta temporada, mas na baixa é um outro investimento, enfim, você consegue ajudar ele a ter uma clareza de como ele vai distribuir isso no decorrer do ano? Claro, por isso que existe o planejamento, né? O budget, o orçamento. Existem estratégias, por exemplo, eu sei que na minha baixa temporada, na minha alta temporada, eu não vou colocar todo mundo CLT. Eu tenho ferramentas que eu posso utilizar, como temporários, RPA, PJ. Então, ali, por isso que é importante você medir o seu custo fixo e o seu custo variável. Porque o meu custo fixo tem que me pagar na baixa temporada. Então, ali, quando eu tiver a alta, que são os custos variáveis, né? O que eu vou fazer? Eu vou buscar soluções
para que nesse momento de alta eu tenha aquelas despesas compatíveis com as minhas receitas. Então, a gente faz esse planejamento já ali trabalhando com o mínimo, né? Visando que a sua receita mínima tem que ser que é o famoso ponto de equilíbrio. Então, aí a gente tem as estratégias de fechar andares, né? Fecha X quarto por conta de energia elétrica, gás. Existe todo um trabalho que eu tenho que avaliar o perfil do cliente, mas sim, esse é o trabalho do financeiro puramente, junto com o empresário. Bacana. Aqui a gente faz o trabalho de revenue management, né, que traz já alguns indicadores de desempenho, custo de quarto vazio, custo de quarto cheio, e a gente começa a fazer essas análises para ter exatamente o que você falou anteriormente, né, ter uma previsão do que vai acontecer na propriedade. Eu acredito que isso vai muito de encontro também com essa questão puramente financeira, né? Então, assim, qual que é a importância que você dá para isso, né? Para a questão de mensurar heavy par, né? De entender os custos de quarto vazio, de quarto cheio e, principalmente, como que você ajuda o hoteleiro a identificar e entender melhor isso? Porque a gente vê que, assim, quando a gente fala desses indicadores, né? O hoteleiro parece que é algo tão distante, às vezes, do pequeno hoteleiro. Quando você fala em revenue management, a pessoa fala, pô, mas o que é isso? Né? E fica-se assim, eu sinto o setor hoteleiro ainda engatinhando em coisas que já deveria dominar. Né? Hoje, você pega na mão do hoteleiro, que eu sei, né? Eu sei que você faz um trabalho assim, de pegar na mão dele, de conduzi-lo a entender tudo isso, mas eu queria que você falasse um pouco disso, né? Qual que é a importância, qual a visão que você traz disso para o hoteleiro, para ele entender nessa conversa aqui já, se ele deve ou não investir tempo e dinheiro nisso, enfim. Tá. Então, falando do Heavy Par, né, que é em conjunto com o seu trabalho, que é super importante, porque sem receita não tem o resto. O Heavy Par, às vezes o hoteleiro acha assim, eu tô com a ocupação lá em cima, estou fazendo muito dinheiro, mas eu não vejo dinheiro. Exatamente por isso, porque a estratégia está errada. Né? Se o Heavy Par dele, que é o quê? Que é o valor total dividido pelo total de apartamentos. Às vezes é melhor ele ter apartamento fechado, porque ele não vai ter a despesa daquele apartamento efetivamente, do que vender todos os apartamentos, deixar defasado, ou o chalé, né? Deixar ele defasado, gerar uma manutenção mais alta lá na frente, porque não teve essa estratégia antes. Então, o meu trabalho é justamente isso, amarrado com o seu trabalho. A gente vai olhar o orçamento, vai olhar a projeção e vamos fazer o estudo juntos. Qual é o Heavy Par ideal para que cubra tudo isso, mesmo quando o hotel está em baixa temporada? Então, esse é o nosso trabalho em conjunto, é muito importante. Bacana, legal. Tá, vamos falar de comunidade, vamos falar aí do que a gente está se propondo a entregar para o hoteleiro, porque a gente sabe assim, para se fazer um investimento, o hoteleiro ele fica de fato receoso porque ele precisa mensurar resultado. Se ele não sabe mensurar resultado, e é isso que a gente está propondo, né, ensinar isso para ele, a gente vai entregar parte, né, uma grande parte desse conhecimento, dessa estrutura que ele precisa de uma forma totalmente gratuita lá na comunidade. O que você me diz sobre isso? Né? O que o hoteleiro pode esperar dessa comunidade? Ele entrando lá na comunidade, o que ele vai aprender de forma gratuita lá no decorrer do tempo com esse trabalho que a gente vai desenvolver lá? Olha, William, eu acho que a nossa experiência, a nossa vivência na hotelaria, de colocar a mão na massa ali, né? Apesar de eu ser do mundo financeiro, mas eu cheguei a atuar, né, como subgerência, olhando a operação como um todo, a gente vai conseguir agregar a eles, como você disse, pegar nas mãos com a gente já vestiu o sapato deles, né? Então a gente conhece a dor. Então, assim, olha, o meu fornecedor, porque às vezes, vou te dar um exemplo. Às vezes o meu fornecedor me dá um prazo de 10 dias, só que eu tenho 30 dias para receber do meu cartão de crédito. Quem paga essa diferença? Alguém tem capital de giro? Como é que está isso? Então, assim, a gente vai entender ali todas essas necessidades e, assim, dentro do que eu trabalho, né, na parte financeira, estruturar ou até mesmo ferramentas, né, indicar ferramentas de controles e de ajuda, como um 360 mesmo, creio que é uma gestão 360. Então, eu estou bem empenhada em entregar toda minha experiência aí de mais de 19 anos, né? E eu creio que a gente vai fazer um trabalho bem lindo com eles. Maravilha. Gente, olha,
Hoje foi só um bate-papo rápido aqui, só para vocês conhecerem a Graziella, né? Quem está na comunidade pode esperar sim que a gente está com um material muito bacana em desenvolvimento para entregar para vocês de uma forma gratuita, né? No intuito de ajudar esse setor que tão necessita disso, de fato, né? A gente sabe das dificuldades do hoteleiro de contratar, né? De treinar pessoal, né? Às vezes treina e aí perde, porque após ser treinado a pessoa acaba indo para um outro caminho, não era bem aquilo. E então o nosso objetivo é unir forças para ajudar você, hoteleiro, a ter uma visão mais ampla de todas essas coisas, né? Que a gente vivencia todos os dias e poder fazer boas parcerias com você e fazer juntos o sucesso aí da sua hospedagem, né, da sua propriedade, do seu empreendimento hoteleiro. Então, é isso. Eu peço que, mais uma vez, né, que você entre lá na comunidade, você que não entrou ainda, que está assistindo no YouTube, que entre na comunidade, que vai ser muito bom para você. E nós vamos falar também de diversos outros assuntos, não só do financeiro, como, por exemplo, inteligência artificial, que é algo que o sócio hoteleiro tem já, assim, extraordinário. A nossa IA é capaz de ajudar você de diversas formas dentro da sua propriedade. Vamos falar de revenue management, vamos falar de marketing, vamos criar casos práticos, né, onde a gente vai ensinar você a fazer, vamos ajudar você a treinar o seu time, e esse é o nosso objetivo e é isso que nós faremos, tá bom? Graziella, muito obrigado mais uma vez, tá? Estou muito feliz de ter você em parceria aqui com o sócio hoteleiro, e eu tenho certeza absoluta que será muito sólida aí a nossa parceria e duradoura e de muito resultado para os nossos clientes em comum, tá bom? Muito obrigado, viu? Agradeço.